Então, nós paramos na página 44 do livro Nascidos para Vencer, ainda no capítulo sobre os roteiros, né, scripts de vida. Nós vamos entrar agora nos roteiros contraditórios e logo depois nos papéis e temas nos dramas da vida, né, que vai remeter ao triângulo dramático do Karpman. Então, aqui, né, são 2 parágrafos muito curtos nesse roteiros contraditórios, mas que isso tem uma informação muito importante para nós. Algumas pessoas que têm roteiros com maldição também têm o que chamamos de contra-roteiro. Ele é formado de mensagens que uma criança recebe mais tarde na sua vida e vão contra as mensagens da bruxa que recebeu quando ele era criança. Então, é uma mensagem que ela vai deixar a criança confusa, né? Primeiro ela recebe na infância a mensagem desapareça, suma, morra. E depois a mamãe vai vir com mensagens, você tem que escovar seu dente, você tem que olhar para o lado antes de atravessar a rua, olha, você tem que se alimentar bem. Então, essas mensagens contraditórias traz à criança muita confusão. Tá? Por exemplo, uma criança pequena que recebe a mensagem desapareça, talvez por comunicação não verbal, que é a mais forte, a comunicação não verbal é a mais forte, tá? Poderá depois receber a mensagem de cuidado ao atravessar a rua. Nesse caso, a pessoa tem 2 tipos de mensagem, uma parecendo mais construtiva do que a outra. Os contrarroteiros são baseados frequentemente em slogans que são como ordens para a criança, dadas pelo estado do ego pai dos pais da criança, para o estado do ego pai do filho. Ou seja, é uma ordem. Como é uma ordem, torna-se uma regra. E essa regra fica armazenada no estado pai da criança. Então a criança entende que morrer é a regra. Então, escovar os dentes e morrer, eles vão habitar no mesmo estado, pai da criança, por isso a confusão. O Claudine Steiner, ele acredita que a injunção da bruxa, ou seja, a maldição da bruxa ou do bicho-papão, tem um poder bem maior do que o seu contra-roteiro. Ainda que a pessoa possa vacilar entre o seu roteiro destrutivo e o seu contra-roteiro, que é mais construtivo, o contra-roteiro, que é mais construtivo, vai perder. Então, se aquela mensagem primeira, se aquelas impressões. Lembra que a gente, lá no início desse capítulo, a gente estuda que a primeira impressão que a mamãe tem sobre nós é a primeira impressão que fica para a gente. Então, se aquela impressão que eu tive de infância, de desproteção, de desamparo, de sensação de quase morte, ela é a primeira impressão, essa primeira impressão é a mais forte. É essa que vai prevalecer na criança. É essa que a criança vai obedecer. Independente se vem vários contra-roteiros. É essa que prevalece. Se eu tenho uma mensagem, né, de oquidade para mim, o que é muito difícil, tá? O que é muito difícil, porque na infância, especialmente, todos nós criamos uma posição existencial de não oquidade. Todos nós. Porque nós estávamos vulneráveis, porque nós dependíamos do outro para sobreviver, então automaticamente nós ficamos não ok's. Se eu dependo do outro para sobreviver, mesmo que o outro me satisfaça, ele não vai me satisfazer na hora que eu quero, ele não vai me satisfazer como eu quero. É uma sensação de não oquidade. Então, nós impregnamos a não oquidade. A posição existencial depressiva é a posição de todos nós. Quando a gente agrava, né, a posição existencial depressiva para uma posição existencial maníaca ou paranoide, né, ou niilista, aí é um agravo da posição existencial depressiva.
né? Das outras posições, que mais para frente no livro a gente vai entender melhor. Eu não vou entrar aqui agora nas posições existenciais. Mas essa posição depressiva é o que está em todos nós. A gente só dá conta de sair da posição existencial depressiva, desse sentimento, desse dever de morrer, desse dever de não estar bem, quando a gente decide, como um adulto, já na fase adulta, sair dessa posição existencial. Não é um sentimento de bem-estar, é uma decisão. Porque o sentimento vai ser sempre de não oquidade. A decisão é de oquidade. É uma decisão de oquidade. Eu decido olhar para a Roseli como uma pessoa ok e a mim como uma pessoa ok. E a partir daqui nós vamos transacionar. Eu decido olhar para ela assim. Mesmo que eu sinta que a Roseli talvez esteja com o pé atrás comigo. Mesmo que eu sinta que a Roseli talvez seja melhor do que eu em um monte de coisas das quais eu tenho insegurança. Então, mesmo que eu sinta isso, eu decido olhar para ela como igual. Tá, ela tem um monte de qualidades das quais eu não tenho. Ela é um ser humano ok como eu. Eu também sou ok. Eu tenho outras habilidades. Nós juntos aqui nessa relação, a gente pode crescer. A gente pode se desenvolver. Então, quando eu tomo essa decisão, apesar da sensação, apesar da emoção, eu estou rompendo, então, com esse primeiro mandato. Bom dia, Gisele, e bom dia, Selimar, também. Bom dia. Então, nós estamos na página 94 do livro, tá? Quando eu decido, então, decido ter um posicionamento de oquidade perante o outro, mesmo que a minha sensação não seja de oquidade, é quando eu estou usando o meu estado adulto. Tá? E é a maneira de eu dar conta de sair dessa maldição, entre aspas, né, que o Eric Berne coloca aqui no livro, que as psicólogas do livro colocam, é uma maneira da gente dar conta de lidar com essas maldições, tá? Então agora a gente vai entrar mesmo no tema papéis e temas dos dramas da vida. As mensagens, enquanto são recebidas pela criança, levam-na a tomar suas posições psicológicas, que é a posição existencial que eu estava falando anteriormente, e a desenvolver papéis necessários para cumprir o drama da sua vida, o seu roteiro. Uma vez que os papéis tenham sido definidos, a pessoa seleciona e manipula outros com seu estado do ego criança para formar o seu elenco de personagens. Por exemplo, os que são íntimos tendem a basear a seleção dos companheiros nos roteiros complementares. Então vamos lá. Vamos pensar em mim. William, tive uma posição existencial, então, de não oquidade em relação aos meus pais. Porque eu era muito pequenininho, eu dependia deles para me alimentar, para tomar banho, para ir para a escola. Não tem como eu não me sentir não ok, mesmo que eles venham a me satisfazer nas minhas demandas. Mas existe uma clara e óbvia diferença e distância dos saberes. Então, eu sou o que não sabe. Eu sou o que não tem. Eu sou o incapaz. Logo, eu fico não ok em relação aos meus pais. Essa é a posição psicológica que todos nós temos. Tá? Então, quando eu permaneço nessa posição psicológica, no decorrer da minha educação, se não há um desenvolvimento da autonomia, se meus pais não me promovem a busca pela autonomia, se não me ajudam a ser mais autônomos para fazer a minha comida, para servir o meu prato, para limpar o meu quarto, para tomar banho sozinho, para
para ir à escola sozinho, para fazer as coisas de uma maneira autônoma, eu vou manter a posição existencial não ok. Eu não vou ter chance de sair dessa posição existencial depressiva que a gente chama, que é eu sou não ok e o outro é ok. Porque eu não tenho autonomia e eu acredito que eu não terei autonomia, que eu não vou dar conta, porque eu só sou uma criança. Então, se eu tenho essa posição existencial de não autonomia, quando eu vou lá para a escolinha, eu dependo, então, que os outros façam as coisas por mim, certo? Se eu não tenho autonomia. E eu acredito que eu sou assim. Então, lá na escolinha, eu vou escolher os amiguinhos que vão fazer as coisas por mim. Eu vou escolher aquele amiguinho que vai ser mais salvador para mim. Eu não vou conseguir fazer eu não consigo fazer a tesoura. Aí a professora fala, fulaninha, você que já sabe, que já tem habilidade, vai lá, ajuda o coleguinha. Aí o coleguinha vem e ajuda. Se eu mantenho essa posição existencial do eu não consigo, quando eu cresço ainda um pouco mais, eu vou continuar selecionando as pessoas do meu trabalho, por exemplo, assim. Eu vou buscar aquelas pessoas que têm mais autonomia para estar junto comigo, porque eu não as tenho. E eu sempre vou olhar para os outros como oks e eu não sendo ok. Então, essa é numa posição depressiva, onde eu dificilmente me vejo com autonomia. Isso tende a mudar quando? No processo de maturação da nossa estrutura biológica, há uma grande possibilidade da gente mudar para movimentos de autonomia, porque os circuitos neurais estão melhores. A gente está mais desenvolvido em área pré-frontal. Então, depois dos 28, 30 anos, a gente tem muita chance de desenvolver autonomia. E começar a fazer escolhas e arriscar, então quebrar a cabeça e lidar com as consequências e ir construindo a nossa autonomia a partir das experiências e da vivência. E agora, se eu não tenho uma posição existencial depressiva, se eu evoluir, ou melhor, posso dizer assim, se eu agravei a posição existencial depressiva, que é eu não sou ok, e você é ok, para eu não sou ok e nem você é ok. Se eu vou para um agravame de posição existencial que é nihilista. Essa posição existencial nihilista, ela vai acontecer porque eu não me vejo ok, mas no contato com os meus pais lá na infância, eles também não estavam presentes. Eles estavam presentes de corpo, mas não estavam presentes de presença. Não tinha qualidade de presença. E isso acontece muito, por exemplo, quando eu sou pequeno, eu ainda sou pequeno, e a mamãe tem um bebê logo em seguida. Quando a mamãe tem um bebê logo em seguida, ela vai dar toda a atenção para aquele bebê. E aí eu começo a entender que eu não sou ok e a mamãe é ok. Eu não sou ok e nem a mamãe é ok, porque ela não me dá mais atenção. A posição existencial nihilista, que é um agravo da depressiva, ela vem porque eu começo a entender que não tem afago para mim, não tem carícias para mim. O ambiente já não satisfaz mais a minha demanda. Olha a diferença. Na posição existencial depressiva, o ambiente satisfaz a minha demanda e eu me entendo como alguém que não dá conta de satisfazer as minhas demandas. Na posição existencial nihilista, eu tenho as necessidades e o ambiente já não as satisfaz mais. Por isso eu agravo. Então é uma posição existencial nihilista, de desesperança. É frio. Então, se eu tenho essa posição existencial, na hora de me relacionar com as pessoas ao redor, eu sempre vou enxergar no outro a frieza. Por mais que o outro me dê, vai estar sempre faltando alguma coisa. Eu vou estar dentro da relação,
fazendo o meu melhor. Se eu tenho a posição existencial niilista, eu vou estar dentro da relação, eu posso ter o melhor esposo do mundo, eu posso ter o melhor namorado do mundo, que me dá tudo que eu preciso. Mas eu não vou perceber isso que ele me dá. Eu vou sempre buscar o que está faltando. Eu vou sempre falar que está faltando alguma coisa. Ele vai me dar, vamos supor que ele me presenteie com um automóvel novo. E aí eu olho e falo assim, mas eu queria tanto um automóvel azul, tinha que ser azul. Por que que você me deu um automóvel preto? Porque eu vou buscar essa ausência de contato, essa ausência de satisfação. Eu não tenho como me relacionar com esse esposo, ou com essa pessoa, ou com esse amigo, ou com esse chefe de trabalho, achando que ele vai me dar alguma coisa. Porque a minha posição existencial já está prejudicada. Eu sempre vou encontrar no outro uma ausência. Ou então, eu vou buscar me relacionar com alguém que é de fato ausente. Para manter o script, para manter o roteiro. Horas. Se na infância minha mãe estava distante, não satisfazia as minhas necessidades, a vida é assim. Então, na hora de me casar, eu vou me casar também com alguém que vai estar distante de mim. E aí eu vou levar essa ladainha dramática para toda a minha vida. Nossa, meu marido é distante. Nossa, ele não satisfaz minhas necessidades. Nossa, eu tenho um vazio aqui muito grande. E quando a criança. Peraí, que eu vou abrir o chat, Gisele, para ler melhor o que você escreveu. E quando a criança cresce em extremos opostos, excessos da mãe e falta do pai, de um lado, e não sentir capaz o do outro, o niilismo. E quando a criança cresce em extremos opostos, a mãe dá muito e o pai não dá, né? De um lado, não sentir capaz e do outro, o niilismo. Olha, vai depender muito da criança, de como ela sentiu a experiência. Vamos supor que o pai é ausente, mas a mãe é presente. Se a mãe é presente, a mãe está satisfazendo as demandas, beleza. Agora, se a mãe passa, por exemplo, essa mãe teve outros filhos, geralmente a posição niilista acontece com a chegada de um filho muito próximo a você, filho único. Então, olha só, não teve um rompimento da saciedade das demandas, tá? Não teve um rompimento. Então, pode ser que ele tenha uma posição existencial depressiva. A niilista é se você fosse uma mãe que deixasse ele de lado, que não satisfazesse, se essa mãe não satisfazesse as necessidades da criança. Aí vai para o niilismo, tá? Vamos olhar a outra posição existencial, então. A outra posição existencial, que não é o niilismo, é a posição existencial paranoica, que é um agravamento ainda da posição depressiva. A posição existencial paranoica, ela é quando eu tenho a sensação com os meus pais de distanciamento, de, de não ser capaz de prover minha autonomia, então eu dependo dos meus pais, mantenho a posição existencial depressiva, que todos nós temos, certo? Essa é a base. Todos nós temos a posição existencial depressiva. Só que eu começo a sentir agressões psicológicas e começo a sentir agressões físicas muito doloridas. Quando a criança ela é agredida demais, ela passa a entender que o ambiente não é ok. Ela entra no niilismo. Eu não sou ok e o ambiente não é ok. Só que as agressões continuam. As agressões psicológicas continuam. As agressões físicas continuam. Essa criança, ou ela morre, ou ela sobrevive.
Se ela sobreviver, ela vai para uma outra posição existencial que a gente chama de posição existencial paranoica. Ela vai aurir fossas profundas de si e vai olhar. Eu sou ok, porque eu dei conta de sobreviver a todo esse caos. Eu sou ok, eu sobrevivi a isso. Quem não é ok é o mundo. Quando ela faz esse movimento de superação de toda a tragédia que ela viveu, ela vai desenvolver uma personalidade mais narcisista, ela vai estar mais egocentrada, ou ela vai desenvolver uma personalidade psicótica, porque ela não dá conta de lidar com tudo isso, mas ela precisa sobreviver a isso. Então ela vai sair um pouco da realidade. Ela precisa sair da realidade para dar conta de todos os abusos. Por isso a gente chama de posição existencial paranoica. E aí, se eu tenho essa posição existencial paranoica, ninguém presta ao meu redor. Eu presto, ninguém presta, ninguém é confiável. O extremo de uma posição existencial paranoica é, inclusive, desenvolver toda essa agressão sofrida, colocar essa agressão no ambiente e justificar essa agressão ainda. Eu mato você porque você não cumpre as regras. Eu espanco você porque você não tem o comportamento que eu acho que deve ser. Eu maltrato você porque você é menos do que eu. Porque você deveria de ser melhor. Então, quando a gente tem pessoas que são narcisistas ou com comportamentos psicóticos muito agressivos, é exatamente dentro dessa construção de personalidade que ela vem. Ela vem de um sofrimento muito intenso, psicológico, agressivo, psicológico e físico, e ela deu conta de sobreviver ao ambiente. Ela não sucumbiu à morte, ela sobreviveu a isso. Então ela entra nessa posição existencial. Cada um de nós tem um pouco de cada dessas posições, tá? Todos nós temos um pouco de cada dessas posições. Alguns são muito mais agravados em determinada posição existencial. É só vocês olharem para a vida de vocês e olharem para essas três possibilidades de desenvolvimento de posição existencial e se perguntar: qual é a posição que eu mais me coloco? Eu não me vejo com capacidades para desenvolver as coisas, parece que me falta habilidade e autonomia. Eu acho que o outro nunca me satisfaz, porque tem um vazio gigantesco aqui, ou eu acho que o outro não presta, que nunca presta, nunca está certo. Tá? E a gente vai ter uma noção de qual é a posição. Selimari levantou a mão. A pessoa pode sucumbir ou morrer, né? Sucumbir seria vencer todas aquelas agressões, né? Sobreviver a todas aquelas agressões. E o que seria esse morrer, que é no sentido figurado? Morrer. Não, morrer. É morrer no sentido literal? Literal, morrer. Morrer. Selimari, nos anos 60, quando 50, 60, quando o Eric Berne cria a teoria da análise transacional, existia um alto índice de homicídio de crianças. E esse homicídio de crianças era feito por pais. Inclusive, crianças desaparecidas, elas não eram desaparecidas, elas eram assassinadas. Descartavam o corpo em qualquer lugar. Isso é muito recente. A gente ainda vê crianças que são extremamente judiadas pelos seus pais.
Então é morrer mesmo, se ela dá conta de sobreviver e ela entende que o ambiente é tóxico para ela, que o ambiente é muito agressivo para ela está migrando para uma posição existencial paranoide para dar conta, porque senão ela sucumbe e morre. Tá? Sucumbir é ir mesmo se degradando, entrar no niilismo e ficar depressiva e adoecer e morrer, ou é ser mesmo assassinada pelo ambiente, porque o ambiente é agressivo de fato. Tá? Ainda vemos isso acontecendo nos dias de hoje, crianças morrendo, vítimas de pais ou padrastos. Sim, pais e mães, sim, e fora as violências psicológicas, né? Que são muitas, muitas, tá? São muitas. Sério isso, né? Muito. Sim, sim. Imaginei que fosse num sentido, não figurado, mas num sentido existencial, um sentido muito íntimo, de morte da criança interna, né? E aí eu fiquei me perguntando se a opção é sobreviver, e aí sim eu vou para um lado, né, paranoico, a outra opção, sucumbir, em que estágio eu ficaria, né, a criança, imaginando que fosse algo assim, e não a morte de fato. Sim. Tem um livro, inclusive foi o tema do nosso curso de ontem, no curso de terapia clínica, a gente estava estudando esse livro. Esse daqui, Estou Ok, Você Está Ok, do, do Thomas, eles são médicos psiquiatras, o Thomas e o Harris. Depois o Thomas escreve um livro, uma continuação desse livro com a esposa dele, que também é médica, muito bacana também, eu recomendo para vocês lerem. Nesse livro do Thomas e do Harris, ele fala que na posição existencial paranoica, a criança ela geralmente muda a chave para paranoica na fase de recuperação do trauma físico e psicológico. Então, às vezes, ela sofre uma quebradura, uma fratura ou um espancamento, e ela está em fase de recuperação. Por isso que é morte de verdade, porque algumas crianças morrem nesse processo, tá? Então, assim, ela está ali na recuperação das feridas, ela está se recuperando. Nesse período de recuperação, ela entende que o ambiente não é legal e que ela está sobrevivendo, que a dor está melhorando, que ela tá que o corte foi costurado, que o osso juntou. Então ela está entendendo que ela dá conta de sobreviver. Quando ela volta a um bem-estar físico, mas que não é geral, ela entende que agora ela é uma sobrevivente. E ela é ok. Quem não é ok é o ambiente. E é munida nessa raiva, nessa raiva mesmo. É uma raiva para o ambiente, ela dá conta de manter essa estrutura. É quando a gente começa a perceber, por exemplo, quando a gente atende na clínica, uma pessoa que tem uma personalidade narcisista, a base dessa estrutura narcisista é essa infância violenta e agressiva. É uma infância de muita agressividade, seja ela psicológica ou física. Tá? E é nesse período de recuperação mesmo. Então, se ela não morreu da agressividade, porque é uma agressividade para matar, se ela não morreu dessa agressividade, a chance dela, então, para ela lidar com esse ambiente, que diuturnamente ela está ali vivendo num ambiente agressivo, ela tornar-se uma paranoica, ser agressiva com o ambiente. É quando ela só muda, né, a posição, agora eu me torno o agressor. Então nada presta, nada está funcionando, nunca vai ser suficiente. E olha,
Geralmente são pessoas que elas vão subir muito, elas vão compensar isso estudando bastante, se desenvolvendo, ela vai ser o destaque da família, não importa como ela vai fazer isso, mas ela vai fazer. Elas precisam compensar isso. Tá? Elas vão sair, né? Elas vão se destacar na família, de alguma maneira. Então, voltando, né, a esse conteúdo, é a posição existencial que cada um de nós tem que vai buscar relacionar-se com as outras pessoas. Então, quando a gente chega dentro de um ambiente que tem 100 pessoas, vamos supor que a gente faz um encontro, 100 pessoas. Passado uma semana, nós já formamos os grupinhos, que são complementares aos nossos dramas de vida, ao nosso script. Cada um vai se juntar com aquelas pessoas que estão mais aptas a desenvolverem o papel que eu preciso para manter o meu teatro da vida. Tá? Então, se eu tenho uma personalidade mais paranoica, eu vou buscar as pessoas que se sentem menos. Se eu tenho uma personalidade de eu não sou tão bom, eu vou buscar as pessoas que sempre têm mais do que eu. Se eu tenho uma personalidade niilista, eu sempre vou achar que os outros não estão me dando suficientes, ou eu vou mesmo buscar me relacionar com pessoas em posição paranoica, por exemplo. Porque elas realmente não vão estar presentes para mim. Tá? Então, ter essa consciência é importante para a gente, especialmente, não entrar mais, então, nas dinâmicas de jogo de manipulação e também poder sair delas, tá? E aí, agora a gente volta à leitura, aqui da página 95. Então, um jovem executivo ambicioso, que está indicado para o sucesso, precisa de uma companheira que esteja motivá-la para ajudá-lo a chegar lá. Procura uma mulher educada que saiba receber, igualmente ambiciosa, que não irá contrariar os seus planos dramáticos. Por sua vez, ela o escolhe para preencher um papel adequado de seu roteiro. Mesmo quando estiverem planejando uma festa, estarão incluindo outras pessoas que podem representar papéis que façam seu roteiro progredir. O mesmo processo de seleção ocorre quando uma mulher que adotou a posição "os homens são uns ordinários" casa-se com uma série de ordinários. Parte do seu roteiro baseia-se em "os homens não são ok". Cumpre a própria profecia aborrecendo, pressionando, queixando-se, geralmente tornando a vida insuportável para o marido, que tem o seu papel para representar. Finalmente, consegue que ele a abandone. Então, ela poderá dizer, viu? Bem que eu lhe disse, os homens são os vagabundos que nos abandonam quando a coisa aperta. Um hipocondríaco geralmente manipula os outros com a posição de desamparado e fraco. A sua companheira deverá reagir contra ele, aparecendo como a salvadora ou a perseguidora, ou ambas as coisas, e manipular sua posição de desamparo. E a esposa não estiver desamparo e a esposa não estiver preparada para desistir da sua posição, ela poderá agravar a sua doença para restabelecer a antiga relação do papel que representava. Por outro lado, se a mulher for a primeira a decidir não mais representar a parte que lhe for atribuída, os sintomas do marido poderão tornar-se mais acentuados ou poderá ir à procura de uma outra pessoa para representar o papel de salvador e perseguidor. Nesse parágrafo é muito parecido também, não só com o hipocondríaco, mas também com o jogo do alcoólatra e do adicto. O alcoólatra e o adicto, ele sempre vai estar na posição existencial de vítima, e geralmente o parceiro, a parceira, ele é o salvador e o perpetrador ao mesmo tempo. Então, quando
esse parceiro, que é o não adicto, né? Ele percebe e ele se retira do drama, o adicto cai muito. Mas ele cai muito na tentativa de fisgar de novo o parceiro para salvá-lo. Como ele não fisga esse parceiro para salvá-lo, outro salvador geralmente aparece e se compadece dele. E aí ele consegue, então, um outro lugar, uma outra relação. Tá? E perceba, todas as vezes que ele vai sofrer esse abandono, ele dá uma caída ainda mais. Então ele vai caindo ainda mais, sempre. É igual mesmo o experimento do rato que a gente faz em laboratório na faculdade. Se você deixa lá o ratinho privado de água numa caixinha de acrílico, ele vai sentir sede, certo? Se você coloca lá um dispositivo de água que só libera água se o ratinho apertar o botão uma vez, o ratinho vai demorar um pouco, mas em algum momento ele vai perceber que tem um botão e que tem um negocinho de beber água. A partir do momento que ele entendeu que ao apertar o botãozinho vermelho a água sai, ele vai apertar para beber água, certo? Então ele vai saciar a sede dele. E aí a gente deixa o ratinho ali dias para ele condicionar o comportamento. Condicionou o comportamento. Quer tirar esse comportamento do rato? Eu não quero mais que ele aperte isso daqui. Nunca mais coloque água quando ele apertar o botão. Você tira esse comportamento, ele não vai aparecer mais. O que vai acontecer? O ratinho vai apertar o botão, vai buscar água, não tem. Aperta o botão, buscar água, não tem. Aperta o botão, buscar água, não tem. Ele tá com sede, não tá? Ele tá desesperado por água, não tá? Ele aperta o botão e não bebe água. A gente, às vezes, fica com dó e fala assim, eu vou liberar só agora para ele beber água um pouquinho. E a orientação é não dê água para ele em momento algum. Se por dó você liberar uma única gota, esse rato que apertava em média 100 vezes por 5 minutos, que seja, ele passa a apertar o botão depois que você liberou uma gota de água 5.000 vezes o botão em 5 minutos. Então há um agravo do comportamento. Então, todas as vezes que uma pessoa hipocondríaca ou adicta, ela cai e alguém vem e ajuda, a chance dela cair ainda mais é sempre maior. A chance dela adoecer ainda mais é sempre maior, porque é um reforço positivo daquele comportamento, tá? Por isso que o Eric Berne, ele sempre orienta a conscientização do jogo. A conscientização do jogo trata o indivíduo como um igual, e traz para ele a responsabilização de manter ou não o jogo, tá? Hoje está denso, né? Parece que está denso, não tá? Ou é só eu que estou com essa impressão? Está mais denso hoje do que das maldições, né? Isabel, peraí. Isabel, que eu vi que você perguntou uma coisa antes, mas logo veio uma outra pergunta. O que fazer então com os adictos? É boa pergunta. Bom, o triângulo dramático do alcoólatra, ele é um triângulo quase muito difícil de sair. O que o Eric Berne fala é que, na verdade, um alcoólatra, ele não deixa de sê-lo, né? E ele não deixa de jogar esse papel de alcoólatra, viu, Isabel? Ele só muda de papel. Geralmente ele vai ser quando ele decide sair do alcoolismo, é porque ele agora tornou-se um salvador e um perpetrador. Ele decidiu sair do papel de vítima para ser um salvador e um perpetrador. Então, Eric Berne até faz algumas críticas em relação aos alcoólicos anônimos. A crítica nesse sentido de que é só uma mudança de papel.
eu me mantenho no triângulo dramático, eu não saio do triângulo dramático, eu me mantenho. Então, o jogo do alcoólatra parece que é um jogo eterno. Qual era o tratamento que o Eric Berne ele orientava? Ele orientava a conscientização do triângulo dramático, para que o adicto ele não deixe de usar a substância, mas ele use com a consciência e não para entrar dentro de um triângulo dramático. Porque se ele toma consciência do seu script de vida e ele toma consciência do sentido que tem aquela droga para alimentar o triângulo dramático, ele pode escolher não entrar no triângulo dramático. Então, para o Eric Berne, era uma questão de dar dignidade ao indivíduo, dando a ele a consciência do seu roteiro de vida, consciência daquilo que ele faz de escolha, para que ele então escolha não entrar nesse triângulo. Tá? Então, o que ele percebia? Que quando esse alcoólatra ele tomava consciência do triângulo e do jogo que ele fazia, ele começava a fazer escolhas de relacionamento mais digno e com mais responsabilização dentro das relações. Mas ele não deixava de beber. Ele não tirava por completo a bebida. Eles mantinham lá a bebida e o porre, como o Eric Berne disse, não era um porre de ressaca moral. Porque o alcoólatra e o adicto, eles precisam não exatamente da droga, eles precisam da ressaca moral para sentir-se muito ok. Para entrar na posição nihilista. Porque assim, se eu ficar na ressaca moral, de fato eu não ganho reconhecimento. E o reconhecimento que eu ganho não é um reconhecimento positivo, é sempre um reforço negativo. Vamos pensar que a estrutura, já passo para você, tá, Selimar? Deixa eu só finalizar esse raciocínio, vi sua mão erguida. A estrutura de um alcoólatra e o adicto é assim, a criança, ela não teve um afastamento, um distanciamento de contato com a família. Ele teve um contato de desvalorização de quem ele é. É um contato de você não presta, de você não vale nada, você não faz nada, a gente não sabe de quem você é filho. É sempre um lugar de desconsideração dessa criança. Então, ele automatiza essa posição existencial. E ele precisa da desconsideração do outro. Então, a droga e o álcool, ela não é a substância em si, mas são elas que vão proporcionar para ele esse reconhecimento social de que ele não presta, de que ele não vale. Então, dar ao adicto e ao alcoólatra essa consciência, né? Eu posso dizer que é assim... Eu ia usar curador, mas eu não quero usar curador da palavra. É dignificante. O indivíduo que é adicto e alcoólatra, quando ele compreende que dentro da estrutura infantil dele, ele foi criado assim, hoje ele está buscando esse tipo de relacionamento, ele se dá conta de que não é isso que ele precisa. Ele se dá conta de que o que ele precisa é reconhecimento humano. E dentro da relação terapêutica, geralmente são os primeiros lugares onde ele tem o contato digno, onde alguém está falando a verdade para ele, não como um salvador e como um perseguidor, mas com dignidade. Então ele entende que é desse tipo de relação que ele precisa. E aí ele começa a buscar esses relacionamentos. Ele não vai usar substância para reforçar, mas por hábito. Selimara. É possível o alcoólatra, beber moderadamente, porque, assim, a ideia que a gente tem é que a partir do momento que ele ingere, porque existe o componente químico, né, do addict. Então, a partir do momento que ele ingere uma determinada quantidade, ele parece que vira uma chave e aí ele não tem mais o limite ou o controle para parar.
Ele quer sempre mais, como se aquilo fosse uma válvula de escape para os seus problemas, e que, de fato, acaba realmente deixando o addict numa situação de embriaguez, né, fora da realidade. Parece que dá eu saio dessa situação que está me oprimindo para uma coisa de uma euforia, mesmo que momentânea. E é possível que ele tome consciência disso e consiga moderar a quantidade de álcool ingerida? Então, para o Eric Berne, ele não pensa se ele vai largar ou não a bebida. Para ele isso não tem importância nenhuma. Ele de fato não se preocupa com isso. Para ele, o mais importante é a conscientização. Se ele tomar consciência do para quê da bebida, do para que ele busca, do para que ele vai, da própria historicidade dele e das relações que ele vem construindo graças à historicidade dele. Do vitimismo. Isso. Quando ele toma consciência, ele tem grandes possibilidades. Então, trazer a consciência é o que dentro da clínica a gente chama de recuperar a oqueidade. E para nós esse é o ponto. Então, eu não foco mais na quantidade de álcool que ele está usando. Se eu focar aqui, eu ainda estou desvalorizando a construção dele. Eu foco no que ele está construindo. Eu foco no que ele já tomou de consciência. Eu foco no que ele está avançando. Eu não vou focar na onde ele vai quebrar os controles comigo. Isso. Porque, habitualmente, o hábito dele vai ser quebrar os controles que o outro tentar impor. Porque se ele quebrar o controle, o outro vai julgá-lo, vai dizer que ele está errado. E é isso que o script dele quer. Esse é o jogo, entende? Uhum. Então, tudo que eu for controlar vai ser um reforço do script. Então, eu não controlo. Na clínica, eu valorizo tudo que ele já fez. E na real, bem na real. Né? Eu não vou fechar os olhos que ele não está bebendo. Não, eu percebo que ele está bebendo. A gente vai entender o para quê disso. Ah, então tá, você voltou a beber, ok. Para quê? Vamos buscar o para quê? Como é que estão as suas necessidades? Foram satisfeitas? E aí ele começa a entrar em contato de que, de novo, aquela necessidade de relacionamento de ok, não aconteceu. Ele continua se relacionando com as pessoas que também gostam desse jogo. Olha, adicto, né? Alcoólatra. Se ele não sai do ambiente, que é um ambiente reforçador, porque todos aqui têm o mesmo papel e precisam que o alcoólatra tenha esse papel de vítima. Geralmente a esposa precisa que ele seja não ok. Geralmente é a relação mais íntima que impede a melhora. Clínica, quando a gente chega com clínica, e às vezes a pessoa fala assim, eu tô num relacionamento assim, a primeira coisa que eu falo, geralmente as primeiras coisas que eu vou falando, né, é assim, olha, relacionamento e terapia, ele tem um agravante aí. Porque quando alguém vem para a terapia, ele começa a perceber algumas demandas que não são atendidas e ele vai indo para um outro caminho. Então, em algum momento, isso pode acontecer, vai afastando cada vez mais. E é por isso que, às vezes, você vai resistir à terapia. Às vezes, você não vai querer vir, porque você vai ter que fazer escolhas. E não sei se você vai querer fazer escolhas. Né? Então, quando a gente tem algumas questões problemáticas, na verdade, a gente cria esses problemas dentro das relações, mantém esses problemas por muito tempo, e na hora que a gente cansou, ou que a gente apanhou demais desse relacionamento, né, e a gente vai buscar uma ajuda de psicoterapia, ou eu me separo daqui, ou eu volto para o velho padrão. Ou então os outros também mudam. Porque se o ambiente não mudar, se a minha mudança, o meu esforço acontecer, mas o ambiente
precisar ainda que eu jogue nesse papel de vítima, dificilmente eu consigo sair daqui. Ou eu saio para mudar, ou eu permaneço ali, cansando, me exaurindo, para combater essas relações que ainda me desejam como vítima, dentro dessas relações. Tá? Ficou claro aí, Isabel, a questão do alcoólatra para você? Ok, ficou bem definido, sim. Ah, Obrigada. ah, vamos continuar, então? Deixa eu ver aqui. Ah, não dá para continuar mais não, gente. Já é 11h58, 2 minutinhos já, só para acabar, né? Bom, eu acho que a gente pode finalizar aqui. Vixe, ainda tem muito, hein? E aí a gente continua no próximo encontro para finalizar o triângulo dramático do Karpman. Parou em Bom, que página, William? Porque eu parou no não estou com o livro aqui 95. agora. Nós Só começamos uma na página? 98. Ah, achei Foi muita só uma coisa, página. né? Tá Tá bom, denso, beleza. né? Estava denso Super mesmo. denso. Tá. Bom, pessoal, é isso. Eu vou tirar uma foto nossa, pode ser? Já entrei, agora pode. Então, bora. A foto dá para abrir. Olha lá. Muito bom. Obrigado por participarem, tá? Eu adoro Obrigada a você, sempre. tudo, gosto de reler esses livros. Então, obrigado por participar e estarem aqui, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Tchau, Qualquer tchau. coisa, Obrigada. manda mensagem no WhatsApp, tá? Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Finalizar a gravação.